Bom dia! Bom, ontem eu comentei nos stories que a Isabela começou a dormir sozinha, agora que ela fez 2 anos, que foi um marco importante pra gente aqui, e aí muita gente me perguntou como foi esse processo, como aconteceu, e como eu falei, como era um assunto mais longo, eu preferi gravar um vídeo só sobre isso, contando a nossa experiência com relação ao sono até agora, os 2 anos dela. Então vamos lá, desde o começo. Ela sempre mamou livre demanda, né, de dia, de noite, e chegou aos 8 meses de idade. A solicitação dela durante a noite aumentou muito. Ela não dormia mais do que 40 minutos. Eu sempre cronometrei o sono dela, as mamadas, enfim, eu sempre usei um app, já contei aqui pra todo mundo, chamado Bebê Mais. Então a cada 40 minutos, cravado, ela acordava, chorava e eu ia até o quarto e ela dormia novamente. Eu estava muito cansada, né, porque quem cuida de criança sabe, a gente passa o dia inteiro cuidando, a gente não descansa, não dorme e cuida da casa e cuida de tudo. E quando chega a noite que a gente precisa dormir, eu não conseguia dormir mais do que 40 minutos. Nem era 40 minutos, né? Porque tempo que eu ia pra minha cama, deitava, tentava relaxar pra dormir de novo, eu dormia mais ou menos uns 20 minutos, daquele jeito, sono de mãe, que a gente não desliga. Então eu tava realmente muito cansada, eu cheguei no meu limite da exaustão. Eu lembro bem dessa fase. E aí eu optei por fazer um curso do sono que a gente vê na internet, enfim, tem zilhões de tipos de curso de sono. E que por um lado ele foi muito bom, eu aprendi muita coisa sobre o sono infantil e dali pra frente eu comecei a buscar muito mais informação sobre o assunto, mas também foram técnicas que não funcionaram pra nós aqui. Primeiro eu fiz o desmame noturno, porque como que uma criança vai dormir se ela continua mamando? Por que eu optei por fazer o desmame noturno dela com 8 meses? Ela sempre comeu muito bem na introdução alimentar. Então ela se alimentava bem antes de dormir, mamava e dormia. Nas madrugadas, todas as vezes que ela me requisitava, eu colocava o peito na boca dela e ela fechava o olho, ela sequer sugava. Então eu, Bruna, senti que de fato aquilo era afeto, não era fome, porque ela não sugava mesmo. E aí eu optei por dar atenção, suprir esse afeto dela de outra forma, que foi com o colo. Então quando ela chorava, eu ia até... Isso aconteceu uma única noite, tá, gente? Importante falar. No dia que eu decidi que eu não colocaria mais o peito na boca dela, durante a noite, ela chamou, ela chorou, eu fui até o quarto, tirei ela da cama dela, coloquei ela no meu colo, conversei com ela e ninei. Ela dormiu, voltei pra cama. 40 minutos depois, a mesma coisa. A primeira noite ela acordou no mesmo período que ela vinha acordando, de 40 em 40 minutos, e todas as vezes eu pegava ela no colo, acalmava ela e colocava ela na cama dormir. Na segunda noite em diante, ela passou a dormir a noite inteira. Eu sei que parece história de filme, porque foi, de fato, um único dia que isso aconteceu. Todo o restante ela passou a dormir a noite inteira, até as 5 da manhã, que é o normal dela até hoje. Então, pra mim, foi muito tranquilo essa parte do desmame. Eu nunca deixei ela chorando. Eu acolhi todo o sentimento dela, só que de outra forma, sem colocar o meu peito na boca dela e sim dando colo, enfim. E muita gente dizia que não podia dar, porque ela ia trocar o peito pelo colo, mas eu não ia deixar minha filha chorando. Isso é uma opção minha. Eu não concordo. E aí eu acolhia ela com colo e eu não tive nenhum problema com isso, tá? A segunda coisa era como que eu vou fazê-la dormir, porque eles explicam que a criança tem que aprender a dormir sozinha. E outra coisa legal da gente entender é que dormir por si é diferente de dormir sozinha. Eu nunca deixei a Isabela lá no quarto, acordada, fechei a porta, saí do quarto e deixei ela lá sozinha, chorando, me chamando, e eu ignorei isso e não atendi. É diferente. Ela aprendeu a dormir por si, não sozinha. Ela aprendeu a dormir comigo do lado, mas sem que eu precisasse intervir para que ela dormisse. Então isso também ajuda a passar para a criança uma segurança de que se eu precisar da minha mãe, ela tá aqui. Se eu chamar a minha mãe, ela vai me atender. É diferente dela ficar lá chamando, gritando, pedindo a tua ajuda e você não aparecer. Isso não passa segurança pra criança. E aí eu colocava ela na cama dela, ficava com ela, explicava à filha que era hora de dormir, com 8 meses, e eu deixava ela na cama, mas eu ficava sentada do lado da cama dela. E aí ela chorava, porque ela não queria, ela queria meu colo, ela queria vir comigo. E aí eu deixava ela lá, e enfim. E aí iam 40 minutos eu ali conversando com ela, passando a mão nela, e aí ela ficando mais nervosa e mais estressada. E eu chorando, ela chorando, e isso ficou por algumas semanas. Eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas eu acredito que eu tenha durado 1 mês, mais ou menos nisso, 4 semanas. E chegou num momento em que eu não conseguia mais deitá-la pra trocar a fralda. Sempre que eu ia deitar ela em algum lugar pra trocar a fralda, não importa aonde a gente estivesse, qualquer horário do dia, ela começava a chorar desesperada, ela não queria deitar. Ela começou a associar que deitava era algo ruim, que ela ia ficar chorando, enfim, que ela ia sofrer. E eu também chorei muito nesse processo, porque eu não vi evolução e eu não tava sentindo paz. E aí
aí caiu a minha ficha. Eu falei, não, de fato, eu vou fazer o que meu coração manda. Uma hora, ela vai aprender a dormir sem ser no meu colo. Ela não vai ficar com 10 anos de idade dormindo no meu colo. Então, eu me libertei dessa cobrança de que, ela tem que aprender a dormir sozinha, porque ela tinha 8 meses. Passei a niná-la todas as vezes, no colo. E foi assim comigo, com meu marido, a gente optou por fazer da mesma forma. Durante esse processo, dos 8 meses pra cá, várias vezes eu perguntava pra ela, filha, vamos dormir na cama? Olha, quer um travesseirinho? Quer deitar com a bonequinha, com a naninha? Enfim, eu sempre incentivei, mas nunca obriguei. Então, às vezes ela deitava. Quando chegou próximo ali a 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, ela sozinha já colocava um travesseirinho, uma almofada no chão ou na cama e deitava, mas não dormia, levantava, agitava, enfim. Mas começou a demonstrar esse interesse e eu fui respeitando esse tempo dela. Quando chegava na hora de dormir, eu perguntava, filha, quer deitar na cama pra dormir? E ela falava não. E eu fazia ela dormir no colo com toda a paciência do mundo, certa de que um dia ela ia optar pela cama. Isso foi passando 1 ano e meio. E agora, próximo aí do final do ano pra cá, esporadicamente, ela começou a falar. Eu pegava ela no colo pra fazer ela dormir na soneca e ela falava, mamãe, baby quer deitar na cama. E aí eu colocava ela na cama, ela rodava. Algumas vezes ela rodava e pedia colo. E eu pegava ela no colo de novo. Às vezes ela rodava e dormia. E eu fiquei super feliz que eu comecei a ver a luzinha no fim do túnel. E aí quando foi agora, umas 2 semanas atrás, ela começou todos os dias na soneca pós-escola. Quando eu pegava ela no colo, ela falava, mamãe, baby quer deitar na cama. E eu colocava ela na cama, ela rodava e dormia. Uns 40 minutos no começo, ela ficava uns 40 minutos, 50 minutos rodando, e eu sentada na cama do lado dela, sem conversar, só sentadinha ali. E ela dormia. E assim foram todos os dias durante 2 semanas. Todos os dias eu pegava no colo e ela pedia a cama. Eu pegava no colo e ela pedia a cama. Até que, quando foi agora, final de semana, que teve o desmame, o aniversário dela de 2 anos e tal, eu passei a não pegá-la no colo mais pra fazer ela dormir. Eu falo que ela vai tirar a soneca, ponho ela na cama e ela fica. E ela tem dormido aí, demorado em média de 15 a 20 minutos pra pegar no sono, às vezes 10 minutos pra pegar no sono. Ela roda, canta e dorme. Então ela nunca mais pediu colo, desde as 2 últimas semanas, nenhum dos dias, em nenhuma soneca dela, nem de dia, nem de noite. Fizemos o desmame, pra quem, enfim, acompanhou, isso é um outro vídeo, mas fizemos o desmame, então à noite, antes ela dormia no peito e ia pra cama, agora ela também vai direto pra cama e não pede colo. Então, o que eu quero passar pras mães que estão se cobrando, que seu filho tem que aprender a dormir sozinho, porque vai ficar viciado no teu colo pro resto da vida, porque não sei o que, não se cobrem. Sejam gentis com vocês. Essa fase vai passar como todas as outras. Então, se você está incomodada, se pra você tudo bem, quando as pessoas reclamavam, eu falava, gente, mas o colo é meu, a coluna que tá doendo é a minha, então ninguém tem nada a ver com isso. Tem que fazer com o seu filho o que você acha que é melhor pra vocês dois. Acolhimento, amor, carinho e colo não estraga ninguém. Então, se você sentir que seu filho precisa do teu colo, do teu acolhimento pra dormir tranquilo, se a gente que é adulto adora dormir agarradinho com alguém, abraçadinho, ou pelo menos perto, encostar pezinho, tá perto de quem a gente ama, a gente fica tranquilo e dorme melhor, por que que uma criança não vai querer o mesmo com a pessoa mais importante da vida dela, que somos nós? Não negue esse acolhimento pro seu filho. Uma hora isso vai passar. Dê tempo ao tempo. O que você pode fazer é conversar. Converse sempre com a criança. Existem livros por aí que trabalham esse assunto. Como eu falei na coleção Conto com Você, que é o mesmo que eu comprei o livro sobre o Tchau TT, tem uma coleção sobre a cama. Então você pode abordar com seu filho esse assunto de diversas formas lúdica. Você pode comprar um livro, você pode arrumar um bichinho, uma naninha, um bonequinho, um carrinho, qualquer coisa da criança e ensine ela a colocar aquilo pra dormir na cama. Ensina todo dia, olha, vamos colocar fulaninho pra dormir lá na cama? Olha, ele vai dormir. E de forma lúdica, você vai ensinando aos poucos essa nova habilidade. E tenha tranquilidade que quando o seu filho estiver preparado, ele vai optar por dar esse passo sozinho, como aconteceu com a Isabela. Ela chegou aos 2 anos e ela se sentiu preparada pra dormir sozinha na cama. Eu não precisei forçar. Ela pediu. Então isso foi um processo muito tranquilo. Pra mim, pra ela. Então, converse com seu filho, respeite o tempo dele, acolha o sentimento e fique tranquila que sua hora vai chegar. Um beijo.